Muito obrigado pelas suas amáveis palavras. Eu tenho a certeza que não conseguirei preencher os sapatos da doutora Gabriela Figueiredo Dias. Vou tentar, de qualquer maneira, fazê-lo. E, portanto, antecipadamente me penitencio por quaisquer questões que possam surgir na minha incapacidade de preencher a vaga que seria certamente melhor preenchida pela doutora Gabriela Figueiredo Dias. Eu tinha aqui preparado um pequeno PPT, mas nada de especial, uma pequena apresentação em PowerPoint, mas eu penso que conseguirei viver sem ela. Já está aqui, ok, muito bem. Eu já agora pediria, se me alongasse muito, que me informasse que estaria a exceder o meu tempo. Eu iria dividir a minha apresentação nestes seguintes tópicos. Falaria um bocadinho sobre financiamento da economia, sobre os recursos forradores, o financiamento da banca através do mercado de capitais, outros aspectos relevantes e concluiria com uma breve nota final, que reflete a minha opinião sobre a matéria e que não deve ser interpretada como refletindo de alguma forma a opinião oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Começando com o primeiro destes temas, o financiamento da economia. O setor bancário e os mercados de capitais são, sem sombra de dúvidas, meios alternativos para o financiamento da atividade económica. No entanto, não só estes setores concorrem entre si nesse financiamento, mas são também em simultâneo complementares, porquanto os bancos são intermediários entre forradores e investidores quando transformam depósitos em crédito, mas têm também um papel ativo como intermediários financeiros nos mercados de capitais. Podemos afirmar que o financiamento bancário se baseia numa relação de longo prazo entre o devedor e o banco. E esta modalidade tende a ser fornecida quando o mercado e as empresas têm dimensão mais reduzida, quando não existem ou quando são escassas, ou quando são mais escassas as garantias legais para os investidores, ou quando a situação financeira do devedor é menos conhecida. Também existe uma preferência da banca por empresas com maior proporção de ativos tangíveis no seu balanço que possam ser utilizados como colateral. Portanto, beneficiar do mercado de capitais implica, entre outras coisas, a produção e a divulgação em larga escala de informação credível sobre a atividade da empresa. Informação que um dos anteriores presidentes da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dizia que era o oxigênio dos mercados de capitais. E, portanto, se existe essa exigência de informação, o acesso ao mercado de capitais acarreta custos fixos que podem ser mais elevados ou menos elevados. E muitas vezes são a existência destes custos fixos mais elevados que condicionam fortemente a presença de empresas nos mercados de capitais. As empresas maiores, as de maior dimensão, estão em melhores condições para beneficiar do mercado de capitais, porquanto podem beneficiar da sua escala para diluir os custos relacionados com a sua presença no mercado. E são estes custos de vários tipos. Exigências legais relacionadas com a prestação de informação aos investidores, custos com a certificação da informação contabilística, a estrutura e os recursos utilizados para dialogar com o mercado, investidores e analistas, custos relacionados com a emissão de ratings. São apenas algumas tipologias de custos que estão aqui em causa. Muitas destas exigências, ao nível da produção de informação, acarretam custos adicionais que são maiores para as pequenas empresas e são menores para as empresas de maior dimensão, na medida em que muitas destas empresas de maior dimensão já produzem internamente para controle interno uma parte desta informação que é exigida quando as empresas querem aderir, passa a expressão, ao mercado de capitais. Mas existe um outro conjunto de fatores que favorece as empresas de maior dimensão. Com efeito, maior dispersão dos capitais próprios em bolsa está associada à maior liquidez dos títulos e a maior interesse dos investidores na aquisição de informação sobre os emitentes e na monitorização da sua gestão. E, portanto, não surpreende ou não admira que os investidores institucionais tenham maior interesse na aquisição de participações em empresas de maior dimensão do que em pequenas e médias empresas.
Por outro lado, os próprios investidores de retalho, e ir-me-ei referir a investidores de retalho ao investidor individual, estes investidores de retalho também tendem a privilegiar, e há vários estudos académicos que apontam nesse sentido, tendem a privilegiar a aquisição de títulos de empresas conhecidas e com as quais estão mais familiarizados. Não só existe aquilo a que se chama o home country bias, o enviesamento no sentido de beneficiar as empresas que são do meu país, como também enviesamento no sentido de privilegiar na minha carteira de investimentos o investimento em empresas com as quais eu estou mais familiarizado, seja porque trabalho nelas, seja porque estão sediadas na minha zona de influência ou de atividade. O sucesso do mercado de capitais depende da transparência e da qualidade da informação prestada pelas empresas, assim como da eficácia das instituições e do sistema judicial. A existência de vários tipos de custo, como são os casos do custo de transação, dos custos de enforcement, dos custos de aquisição da informação e de monitorização da gestão das empresas pelos investidores, tende a beneficiar o financiamento bancário. Ao financiarem o financiamento das PMEs, os bancos têm mais incentivos em proceder a uma seleção mais criteriosa do crédito concedido e à monitorização dos contratos por comparação com os investidores no mercado de capitais. Mas a relação de longo prazo que estabelecem com as empresas permite-lhes obter informação económica sobre essas empresas que não está disseminada entre os seus pares e o mercado. Contrariamente ao que sucede nos mercados de capitais, a opacidade ao nível da informação tende a favorecer os bancos, pois permite-lhes aumentar o seu poder de mercado em relação a essas empresas. As taxas de juros cobradas são negociadas repetidamente ao longo do tempo e podem não estar diretamente associadas ao risco intrínseco de cada projeto, mas muitas vezes ao conhecimento intrínseco que os bancos já têm dessas pequenas e médias empresas. Todos nós sabemos que o tecido económico e empresarial português é composto maioritariamente por PMEs. E, portanto, o envolvimento destas empresas com o mercado de capitais em Portugal é condicionado pelos fatores já referidos e é diminuto. O financiamento externo das PMEs é feito principalmente por recurso a empréstimos bancários. A título ilustrativo, e que está aqui neste slide, o inquérito de conjuntura ao investimento do INE relativo ao segundo semestre de 2016 indica que quase 66% do financiamento das empresas portuguesas é assegurado por autofinanciamento. O crédito bancário assegura aproximadamente 20% do financiamento. A emissão de ações e obrigações tem um peso residual, cerca de 1,1%, e é efetuado pelas maiores empresas. E, portanto, existindo aqui este enquadramento em termos de tecido económico português, a grande consequência, uma das grandes consequências, é que a emissão direta de ações e obrigações no mercado de capitais tem um peso residual. Mas, apesar de a banca e o mercado de capitais competirem no financiamento das empresas, o mercado natural destes dois setores é distinto. Em geral, para as PMEs, apenas o mercado e o financiamento bancário estão disponíveis. As maiores empresas podem obter taxas de juros mais reduzidas no mercado de capitais, mas também têm vantagens em manter relações comerciais com os bancos. Com efeito, a monetarização do crédito que é exercida pelos bancos é uma externalidade positiva para os investidores no mercado de capitais, pelo que as empresas que aí se financiam podem ter custos de financiamento via mercado de capitais mais reduzidos, o que em última instância beneficia a empresa. É conhecido também que a dificuldade de as empresas financiarem projetos de investimento limita o crescimento económico e a criação de emprego. Dados os constrangimentos atuais do sistema bancário em Portugal, e não só, é importante olhar para o mercado de capitais como uma forma de potenciar o crescimento equilibrado das empresas portuguesas. Para tal, é necessário reforçar o enquadramento regulatório e jurídico de forma a aumentar a confiança dos investidores no mercado de capitais. Olhando para alguns relatórios internacionais, eu tenho aqui neste slide apenas alguns indicadores de governo societário relacionados com transparência e proteção legal dos investidores, que ilustram o facto de que em Portugal, no âmbito deste governo societário, quando comparado com os pares da OCDE, as empresas portuguesas não saem beneficiadas da comparação. Portanto, para atrair mais empresas para o mercado, poderá ser necessário reduzir custos de contexto, mantendo sempre em mente que a transparência, a qualidade da informação e a qualidade do governo societário são fatores críticos para o desenvolvimento do mercado. No que diz respeito ao segundo dos temas que gostaria de tratar, o dos recursos dos reformadores,
gostaria de salientar o seguinte. Na sua versão mais tradicional, os bancos captam recursos dos aforradores, disponibilizando depósitos. Depósitos esses que têm elevada liquidez, ou seja, têm uma mobilização em geral imediata e sem custos, ou com custos muito reduzidos, que não sejam, ou com exceção da perda total ou parcial de juros. E a rentabilidade em geral certa. É evidente também que nos últimos anos têm surgido aqui muitos depósitos estruturados cuja rentabilidade ou cuja taxa só no final do depósito muitas vezes é que se consegue saber com exatidão qual será. Tratando-se deste setor, de um setor regulado e supervisionado, o risco de crédito associado a este produto de poupança é, ou pelo menos deveria ser, baixo. Ademais, os depósitos beneficiam de cobertura de risco de crédito do Fundo de Garantia dos Depósitos de até 100 mil euros, como é sebejamente conhecido. No entanto, as últimas décadas foram caracterizadas por uma alteração do papel desempenhado pelos bancos na economia. Sem prejuízo de as instituições de crédito e do mercado de capitais continuarem a concorrer e a ter um papel de relevo na captação de recursos de pequenos aforradores, a importância do seu negócio tradicional nas receitas totais tem diminuído, assistindo-se em simultâneo ao aumento da importância de atividades bancárias geradoras de comissões, algo que também é potenciado pelo muito baixo nível das taxas de juros nominais da atualidade. Entre essas atividades bancárias está a disponibilização do acesso ao mercado de capitais para o investidor de retalho. E no caso português, as instituições de crédito são o principal elo de ligação entre os investidores, sobretudo de retalho, e o mercado de capitais. Entre os serviços prestados no acesso direto ao mercado secundário encontra-se a custódia e a recepção e execução de ordens, que constituem cada vez mais uma importante fonte de receita. Em Portugal, as instituições de crédito têm maior relevância no acesso ao mercado de capitais do que em outros países, nomeadamente os de tradição anglo-saxónica. Indiretamente, os bancos fornecem outros serviços através das sociedades gestoras de fundos de investimento, por exemplo. A captação de recursos para fundos de investimento detidos ou não por sociedades participadas é muito frequentemente realizada através da força de vendas de retalho das instituições de crédito. O mercado de capitais oferece um leque alargado de soluções de investimento para investidores com diferentes perfis de risco. Do ponto de vista do aforrador, existem vantagens e desvantagens associadas ao papel da intermediação financeira desempenhada pelos bancos. Por um lado, o aforrador pode aceder a diferentes produtos a partir da mesma entidade, aquilo que se chamam os supermercados financeiros, se quiserem. É uma designação com a qual eu não gosto particularmente, mas sem qualquer desprimor para com os supermercados. A solidez e a reputação da instituição de crédito podem aumentar a confiança do investidor nos serviços disponibilizados de acesso ao mercado de capitais. Todavia, o facto de o acesso a esse mercado ser realizado através da banca pode levantar potenciais conflitos de interesses. A escolha dos consumidores muitas vezes pode ser condicionada pela força de retalhos do banco, pela força de vendas do banco, mas não é evidente que essa força de vendas atue sempre no interesse do consumidor de produtos e serviços financeiros. Podem existir conflitos de interesses também ao nível das sociedades gestoras de fundos de investimento, e a instrumentalização destas entidades pode ser levada a cabo de diversas formas, de que são exemplo a aquisição de instrumentos financeiros emitidos pela casa-mãe, ou por entidades relacionadas, a aquisição de participações em empresas com o objetivo de interferir na sua gestão, ou a simples geração de atividade de negociação excessiva para beneficiar a corretora do grupo bancário. São também inúmeros os estudos académicos que ilustram o facto de que, muitas vezes, os intermediários financeiros ou os investidores fazem o churning, na terminologia inglesa, do seu portfólio, mais do que aquilo que era expectável, ou seja, negociam demais. E, portanto, todas estas situações devem merecer particular atenção da supervisão do sistema financeiro. Um outro campo de conexão entre o setor bancário e o sistema financeiro diz respeito ao financiamento da banca através do mercado de capitais. Nas últimas décadas assistiu-se ao crescimento do fenómeno de desintermediação financeira, muitas vezes associada à inovação. Titularização, por exemplo, através dela, empréstimos, hipotecas e outros ativos do balanço dos bancos são canalizados para investidores, sobretudo institucionais, através do mercado de capitais. Uma das vantagens da titularização é tornar ativos pouco líquidos em ativos líquidos transacionados em mercados regulamentados. No entanto, existem desvantagens, algumas das quais se tornaram mais salientes durante a crise financeira internacional já referida esta manhã.
Em particular, aspectos como a opacidade e a complexidade da valorização destes produtos, a existência de conflitos de interesses na emissão de notações de crédito e o facto de as instituições de crédito perderem o incentivo em escrutinar e monitorizar o devedor quando o empréstimo sai do respectivo balanço, foram particularmente relevantes na sequência da crise. Os bancos também se financiam no mercado, seja através da emissão de ações e de outros instrumentos de capital próprio, seja através da emissão de dívida. Além dos depósitos bancários, os bancos emitem outros instrumentos financeiros que são colocados no retalho, como papel comercial, obrigações subordinadas sénior e ações. Nos últimos anos também se assistiu ao crescimento da emissão de obrigações estruturadas em instrumentos híbridos destinados ao retalho. Contudo, os investidores de retalho têm, em geral, dificuldade em compreender e avaliar os muitos e complexos mecanismos de que pode depender a rentabilidade esperada e o risco destes produtos de investimento, e por não serem negociados, em geral, em mercados líquidos. Muitos produtos financeiros complexos mais populares, por exemplo, limitam os ganhos para o investidor, mas não as perdas. Além disso, os investidores tendem a ignorar o risco de crédito destes instrumentos, que não está coberto pelo Fundo de Garantia dos Depósitos ou por outros mecanismos de proteção dos investidores. Esta situação, aliada ao uso pelos emitentes dos ensinamentos da economia comportamental, pode ser potencialmente explorada pela banca para obter financiamento mais barato e reduzir o seu risco de atividade. É, por exemplo, frequente nos documentos de informação fundamentais aos investidores em produtos financeiros complexos a advertência de que o produto proporciona uma rentabilidade inferior à exigida pelos investidores institucionais para níveis de risco idênticos. Parafraseando Martin Whitley, Chief Executive da FCA, que é a congênere da CMVM no Reino Unido, ele dizia aqui há uns meses atrás, numa conferência, o seguinte, e perdoem por utilizar a língua-mãe, que é o inglês. Over the years, we have often seen product design, marketing and sales processes accentuate and distort the effects of human biases. Teaser rates to take advantage of customer inertia, bizarre insurance exclusions tucked away in small print, terms and conditions for financial products longer than Hamlet. Permitam-me ainda salientar dois aspectos relevantes, relacionados com ou associados com a relação entre a banca e o mercado de capitais, em Portugal. Em primeiro lugar, as instituições de crédito têm desempenhado um papel importante enquanto investidor institucional nas empresas cotadas portuguesas, interferindo muitas vezes ativamente na sua gestão. Não obstante, situações em que as instituições de crédito são simultaneamente credoras e acionistas podem gerar conflitos de interesses, como nós assistimos em Portugal, e dispenso-me de citar nomes, num passado muito recente. Em segundo lugar, as instituições de crédito nacionais ou as suas participadas têm um papel importante na promoção do mercado de capitais, pois desenvolvem research sobre empresas cotadas em Portugal. Esse papel foi-se reduzindo progressivamente no passado recente. A proporção de relatórios produzidos por intermediários financeiros nacionais é atualmente inferior a 25%, quando em 2009 era cerca de 45%. No seu conjunto, o número de relatórios produzidos e o número de empresas alvo de cobertura diminuiu substancialmente desde 2009. Ora, no centro da atividade de análise financeira está o tratamento e a análise de informação sobre empresas cotadas, dispersa por fontes de informação pública. Grande parte dessa informação está disponível para a generalidade dos investidores, incluindo os de retalho, por exemplo, nos relatórios e contas das empresas. Contudo, o processo de valorização e o conhecimento dos riscos de cada empresa exigem conhecimento específico apenas acessível aos destinatários mais sofisticados. O que é que isto significa? Significa que, ao disponibilizar de forma quase gratuita a informação aos investidores, em particular aos menos sofisticados, a atividade de análise financeira pode contribuir para a eficiência dos mercados. Todavia, tal não dispensa que os próprios investidores façam o seu próprio julgamento. Muitas vezes, os pequenos investidores e os investidores menos sofisticados tendem a seguir acriticamente as recomendações de analistas financeiros. Não há muito tempo em Portugal, por exemplo, assistiu-se a um jornal ocupar cerca de meia página da front page com uma recomendação de investimento sobre um determinado título que já era velha de um mês. E, portanto, também houve muito pouco cuidado, neste caso deste jornal,
em reproduzir uma recomendação de investimento velha de um mês no mercado de capital sobre um determinado ativo financeiro em Portugal. E, portanto, não só os jornalistas devem ter cuidado, mas principalmente quem vai colocar as suas poupanças nestes produtos de investimento deve ter ainda uma posição e uma postura crítica em relação às recomendações de analistas financeiros. Como nota final, deixem-me referir que neste contexto de competição e de complementaridade entre as instituições financeiras, a supervisão dos mercados financeiros depende criticamente da consistência dos métodos de supervisão e de troca de informação entre autoridades de supervisão. Em minha opinião, estes aspectos são mesmo mais relevantes do que o tipo de modelo institucional de supervisão que venha a ser definido para o nosso país e que, como sabem, foi anunciado publicamente que estaria para a sua discussão pública, pelo menos para muito breve. Muito obrigado.